ser contadora de histórias, eu fui escutadora de histórias? Isso mesmo. Quando eu era pequenininha, eu fui ouvindo tanta história e elas foram entrando pelos meus ouvidos e foram ficando dentro de mim. E aí eu comecei a ficar muito cheia de histórias. E tinha que dar um jeito de sair, senão ia explodir, né? O jeito de sair foi pela boca, contando para as pessoas. E a história que eu ouvia, que eu mais gostava desde muito pequena, era dos 3 porquinhos. Eu já ouvi tanta versão diferente e já contei tantas versões para os meus alunos, mas a que eu mais gostava era essa que eu vou contar hoje. E ela está nesse livro aqui que muita gente deve ter em casa, do Itaú Cultural. Esse é um conto da tradição oral, então muitas pessoas reescreveram e existem várias formas, mas eu mesma nunca nem vi esse tal de lobo, esses porquinhos, eu só tenho aqui na minha imaginação. E eu vou mostrar para vocês como eu imaginava cada personagem antes de contar. O lobo, eu só ouvia dizer, soprou, soprou e soprou e a casa derrubou. Para mim, quem sopra, sopra, só pode ser esse o lobo. E olha como ele sopra. E quando diz que ele soprou mais forte ainda, eu acho que ele faz assim, ó. Então, com vocês, o lobo. Os porquinhos, a gente vive ouvindo dizer que eles eram tão fofos, tão saborosos. E eu sei que porquinho filhote é cor de rosa, né? Então eu imaginava que eles eram assim, ó, fofos e... não posso comer que eu vou usar para a história. E saborosos. Então, apresentando os porquinhos. E com vocês, era uma vez. Não esqueçam, se gostarem da história, vai entrar pelos olhos, pelos ouvidos e vai para o coração. E aí pode espalhar por aí. Se não gostarem, o que pode acontecer, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro e ninguém fala mais nela. Combinado? Era uma vez uma mamãe porca que vivia junto com seus 3 filhotinhos porquinhos. 1, 2, 3. Opa! Quando os porquinhos cresceram, a mamãe achou que já era hora de cada um ter a sua casinha, para que eles pudessem conhecer o mundo, ser mais independentes. E assim foi. Cada porquinho pegou suas coisas e foi construir sua casinha. O primeiro porquinho era preguiçoso, só pensava em brincar, em se divertir. Então, enquanto passeava pensando na sua casinha, ele ouviu um barulhinho assim. Olhou para o alto de uma árvore e viu um passarinho que dormia no seu ninho e falou, ó, os passarinhos têm casa de palha. Palha deve ser um ótimo material, é o que eu vou fazer. E ele, fazendo como os passarinhos, construiu uma casa de palha. Ficou lá morando muito feliz. Mas não demorou muito, quem apareceu? O lobo. E o lobo disse, abre essa porta e me deixe entrar. O porquinho lá de dentro retrucou, não vou abrir, vai embora seu lobo bobo. Então eu vou soprar e a sua casa vai voar. O lobo então soprou. E a casa, é claro, era leve, era de palha, voou pelos ares. O lobo então, nhaque, engoliu o porquinho todinho. O segundo porquinho também era um pouco preguiçoso. Gostava de ficar tocando suas músicas, jogando videogame. Ele então construiu uma casa de forma rápida. Pegou algumas madeiras que estavam por ali, um pouquinho de bambu e construiu uma casa de madeira. E ficou lá morando nessa casa de madeira. Quando o lobo apareceu, bateu logo na porta. Abre essa porta e me deixe entrar. Vai embora, seu lobo, eu não vou abrir.
Então eu vou soprar e essa casa vai voar. E o lobo soprou. Mas o sopro dele estava fraco e a casa não voou. E então ele encheu os pulmões de ar e a casa voou pelos ares junto com o porquinho. E o lobo, nhact, engoliu o porquinho todinho. O terceiro porquinho era muito engenhoso, gostava tanto de construções que eu acho que quando crescer ia ser engenheiro. Ele então fez uma base sólida de cimento, concreto, comprou tijolos da melhor qualidade e construiu uma grande, forte casa de tijolos. Dizem que tinha até campainha. E foi morar lá. Entrou na sua casinha, trancou a porta com cadeados e lá ele estava seguro. Mas quem apareceu? O lobo. Bateu na porta, o porquinho nem deu bola. Foi aí que ele percebeu que tinha campainha. Dindão! Abre essa porta e me deixe entrar. Vai embora, eu não vou abrir. A minha casa de tijolos é muito segura. Então eu vou soprar e essa casa vai voar. E o lobo soprou. E a casa nem se mexeu. O lobo então encheu muito mais o seu pulmão de ar e a casa nem se mexeu. E ele soprou de novo e nada da casa se mexer. O porquinho ria lá de dentro. Ai, que lobo tão bobo, nunca vai me pegar. O lobo começou a ficar bravo, enfurecido e resolveu que ia subir pela chaminé. O porquinho, que era muito esperto, lembrou-se de que sua lareira estava lá acesa, colocou um pouco mais de lenha na lareira e colocou um caldeirão de água para ferver. E quando a água estava bem quente, o lobo foi subindo, foi subindo, foi subindo. Entrou pela chaminé e foi descendo, doido para comer o terceiro porquinho. Foi descendo e ai, socorro, socorro! Essa água está muito quente, queimou o meu bumbum! O lobo saiu correndo e nunca mais se viu o lobo naquela floresta. Eu ouvi dizer que ele foi tentar em outras florestas por aí. Dizem que ele foi tentar comer 7 cabritinhos que tinham ficado sozinhos em casa. Como não conseguiu também, tentou comer 3 carneirinhos. Foi até parar na história de uma menininha que vivia com a sua cestinha levando doces para a vovozinha. Ai, gente, telefone no meio da história. Ó, vocês vão dar licença, eu vou ter que atender, porque deve ser urgente. Já continua essa história. Peraí. Alô? Hã? Gente, é o lobo. Espera, vamos ver o que ele quer dizer. Ai, seu lobo, eu tô tão emocionada. Eu escuto a sua história desde que eu era bem pequenininha. E o senhor tá ligando pra mim. Ai, seu lobo gostou da minha história? Hã? Não gostou? Como assim? Ele tá dizendo que eu contei tudo errado. Mas, lobo, essa é a história que eu escuto desde que eu sou pequenininha. Os 3 porquinhos e o lobo mau. Ele tá dizendo que ele não é mau, gente. Ah, lobo, conta outra, vá. Se encontrar comigo? Tá bom. Amanhã, então. Combinado. Olha, seu lobo, a gente não pode sair de casa. Então, a gente faz assim. Vamos fazer por teleconferência, pode ser? Combinado, seu lobo. Então, amanhã, às 8, o senhor me liga e a gente conversa de vídeo. E o senhor me conta essa história direitinho, que eu preciso contar para as crianças. Combinado. Até amanhã, seu lobo. Ai, não esqueça, eu quero um autógrafo. Ai, gente, que emoção. O lobo me ligou. E amanhã eu conto direitinho para vocês tudo que ele me disse. Um beijo de histórias e até amanhã, que eu tô muito ansiosa.